Boa tarde, meus amores lindos da Tia Beth. Hoje são 16 de junho e nós vamos estudar ciências. Eu sei que vocês amam ciências. Bom, vocês vão pegar o livro de vocês na página 37. 37. Ok? Na página 37, nós vamos estudar a litosfera. O que é a litosfera, Tia Beth? A litosfera é uma camada mais externa da Terra. Olha aqui o nosso planeta. Dentro é interno, externo é essa camada aqui, ó. Esta camada aqui, que é a camada mais externa do planeta, é a camada da Terra chamada litosfera. Litosfera é a camada mais externa da Terra. Mais externa da Terra. Ok? Então, isso é litosfera. Muito bem. Agora acompanhem comigo o conteúdo do nosso livro. A Terra tem uma camada sólida. O que é sólido é aquilo que é duro, né? Superficial, formada por rochas, e solo, ok? Então, essa camada recebe o nome de litosfera. A parte mais superficial da litosfera é chamada crosta terrestre, né? A crosta terrestre é habitada pelos seres vivos, todos os seres vivos. É dela que retiram os recursos minerais. O que são recursos minerais? São substâncias, são compostos feitos do ferro, alumínio, ouro, prata e etc. Bom, na crosta terrestre, as pessoas também plantam e fazem construções. No livro de vocês aparecem duas imagens aí, aonde aparece uma extração de ferro em Carajás e a outra uma plantação de uma lavoura no Paraná. Bom, não esqueçam que os recursos minerais, como eu acabei de explicar, são o ferro, o ouro, a prata e etc., né? Agora nós vamos estudar um outro assunto que diz assim: como o solo é formado. Não esqueçam que o solo é a terra, ok? Solo é a terra. O solo é formado por diferentes tipos de rochas. O que seriam essas rochas? Rochas
É uma camada fina que fica embaixo da terra. Aqui é a terra e aqui embaixo ficam as rochas, ok? Rochas e aqui o solo. Vamos lá. Repetindo. O solo é formado por diferentes tipos de rocha, tá? É uma fina camada que cobre as rochas, o solo, tá? Com o passar do tempo, as rochas são fragmentadas. O que são fragmentadas? Elas são desgastadas pela ação da natureza. O vento, muita chuva, né? Mudanças de temperaturas e das próprias raízes das plantas. Os fragmentos dessas rochas, quando ficam bem pequenos, formam areia e argila, que são ricas em sais minerais. Quando essas rochas se desgastam, elas vão sendo transformadas em areias ou argila. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a argila. Ela é tipo um barro. Vamos lá. Então, elas se juntam ao ar, a argila e a areia, aos restos de animais e vegetais e formam o solo. Esse processo não é rápido. É com o tempo, ok? É preciso passar muito tempo para que o solo se forme, ok? Entenderam? O solo é a terra, embaixo da terra há as rochas, né? E quando elas se desgastam com a ação do vento, da chuva e da temperatura, elas se transformam em areia e argila. Aí no livro de vocês tem um esquema desse processo de formação do solo. Vamos acompanhar com a tia? Eu vou desenhar e vou explicar. Esquema do processo de formação do solo. O que é o solo? A terra. Muito bem. Aí bem aqui vai aparecer uma imagem de uma rocha, tá? Não vão rir, gente, do meu desenho. Aqui, outra imagem de outra rocha. Aqui, outra imagem de outra rocha. São 3 tipos de rocha, aonde a ação do sol e chuva vai estar no primeiro processo. Lembram que elas foram desgastadas? Aí o que acontece? Aqui no segundo, com a chuva, começaram a nascer as plantinhas, né? As raízes. Com o passar do tempo, na terceira, já se transformaram em árvores. Ok? Então, aqui, ó, o solo, né? O solo e embaixo do solo as rochas. Os solos, eles podem ser de 3 tipos: arenosos, argilosos e umíferos. Vamos lá?
podem ser arenosos, argilosos e umíferos. Ok? São os 3 tipos de solo. Vamos estudar o primeiro, que seria arenoso. Acompanhe a leitura aí no livro. Os arenosos, eles são formados principalmente por areia. Já está dizendo, né? Areia, olha, areia. Por não segurarem a água da chuva, são solos secos. Vamos estudar os argilosos? Os argilosos são formados por argila. Argila. A substância da argila, ela é uma substância terrosa, dura, tipo um barro. Ok? Não deixam, por ser dura, não deixam a água passar com facilidade. Precisa-se fazer furinhos na argila para essa água absorver. Umíferos, formado por humus. O que são humus, Tia Beth? São restos de animais e plantas mortas, ok? Umíferos, porque são contidas, são formadas por humus. Humus são restos de animais e plantas mortas, né? Então, os solos são de 3 tipos. Arenoso, que é composto de areia. Argiloso, composto de argila, que é aquele material que eu falei para vocês, tipo um barro. E umíferos são compostos por restos de animais e plantas. Muito bem. Nós vamos agora para a página 38. Ok? Deixa eu apagar aqui o quadro. Vamos lá. Na página 38, vocês vão estudar quebra, desmancha e forma. Olha só. Quebra, desmancha e forma. Aqui está o assunto que nós vamos estudar na página 38 do livro de ciências. Bom, o que isso significa? Isso significa que as rochas se quebram. Lembram que eu falei para vocês que com o passar do tempo elas vão se deteriorando pela ação do vento, da chuva, das altas temperaturas? Então, por isso que elas se quebram, desmancham e formam. O que elas podem formar? O solo, um outro solo. Então, vamos lá no assunto? Vocês vão acompanhando aí com a tia. O solo vai se formando à medida que as rochas se quebram e se desmancham. Em geral, eles se desenvolvem em camadas, em diferentes camadas, conhecidas como horizontes. Como é o horizonte? Reto, né? O solo, ele é reto, né? Horizonte, horizontal, né?
Ele é deitado. Vamos continuar. O conjunto desses horizontes constitui um perfil de solo. O que é um perfil de solo? Aqui, ó, o tipo de solo. Veja a figura a seguir para entender isso melhor. Bom, para diferenciar cada um dos horizontes, é preciso levar em conta diversas características. O que são características? É como algo é. Como cor, tamanho de grãos, presença ou não de matéria orgânica. Aí eu vou fazer um desenho para vocês de um solo, tá? Que tem aí no livro de vocês. E vocês vão acompanhar com a professora. Olha só. Aqui é o solo, tá? Aí bem aqui pode ter ou não mato. Aqui embaixo são as rochas. Lembram que eu falei? Aqui, por exemplo, tem umas raízes, tá? De algumas plantas. A, B, C. E aqui alguns pedaços de rochas. Vamos lá ler? A camada de cima do solo, ó, é o horizonte. É cinza ou preta por causa da presença de matéria orgânica. Restos de folha, de galhos, raízes, ó, tá? Enquanto essa camada se forma, a água que passa pelos poros leva partículas de argila e elementos químicos para as camadas de baixo. Ó, bem aqui, né? O horizonte B é castanho, é um tipo de barro, porque não dá para eu copiar aí, mas no livro de vocês está aí. Esse elemento ele é avermelhado e rico em argila e óxidos de ferro, produzidos quando os minerais são alterados. Ao quebrarmos a mão, parte desse horizonte ficam vários pedaços pequenos de blocos e prisma. O que são prismas? É um resto alongado, é uma linha reta. O horizonte B tem menos matéria orgânica do que o horizonte A. Mas muitas raízes são encontradas ali embaixo, né, do solo. Mais abaixo, nós temos a parte C, que não faz parte do solo propriamente dita, ó. Ele é formado por outras rochas que começaram a ser alteradas por elementos químicos encontrados na água, mas ainda não foram completamente transformados. Então, observem que há todo um processo, né? Aqui é o solo, né? Resto, olha, de plantas que com a chuva vai penetrar, né, nas rochas até chegarem na última camada. Bom, agora nós vamos passar para a página 39, aonde vocês vão fazer uma experiência.
Como não tem como nós fazermos essa experiência aqui na sala, vocês vão pedir ajuda do papai, da mamãe ou de alguém para vocês realizarem essa experiência. Aonde será muito importante para vocês entenderem melhor esse processo. Diz assim: observe a permeabilidade dos solos, tá? O que é permeabilidade? É a propriedade que representa a dificuldade da água, olha. Permeabilidade dos solos. Essa permeabilidade é a propriedade que representa nessa dificuldade da água ser passada para o solo. Materiais necessários. Aí vai falando aí todos os materiais, todos os procedimentos para vocês fazerem. Vocês vão pegar 3 garrafas PET, tá? Cortadas, e vão fazer como está indicando aí no livro de vocês, ok? Boa sorte nessa experiência. Vamos passar para a página 40 para nós realizarmos as nossas atividades de hoje do assunto que nós estamos estudando. Primeira pergunta: em qual solo a passagem da água foi mais rápida? E qual foi a mais lenta? Isso aí é da experiência que vocês irão realizar. B. Quais são as modificações que você observou em cada uma dos tipos de solo a passagem da água? C. Qual das 3 amostras armazena mais água? D. A partir dos resultados obtidos, diga qual é a melhor amostra para as plantas absorverem a água para o seu crescimento e sobrevivência. E a partir da interpretação dos resultados obtidos, imagine que existam 2 terrenos, um deles de solo arenoso, que é a areia, o outro com solo argiloso, que é argila. De repente, começa a chover muito. Em qual dos solos é mais provável ficar encharcado o terreno? Bom, como vocês já fizeram a experiência, né? Que eu sei que todos fizeram muito empolgados, agora nós vamos fazer a nossa correção. Vamos lá? Na letra A, em qual solo a passagem da água foi mais rápida? Qual foi o solo? Arenoso, argiloso ou umífero? No solo arenoso. No solo arenoso. Por quê? Porque a passagem da água foi mais rápida. Por que foi mais rápida? Porque a areia, né? A areia é fina, então absorve melhor. Tá. Outra, no solo argiloso,
argiloso, a passagem da água foi mais lenta. Por que ela foi mais lenta? Vocês lembram? Porque o solo argiloso, ele é duro, é argila, precisa fazer uns buraquinhos para ele reter, né? Puxar essa água. Lembram que a tia explicou? E o solo, completando que o solo arenoso tem, portanto, menor capacidade de retenção da água. Vamos repetir a pergunta? Em qual solo a passagem da água foi mais rápida? Vocês fizeram a pesquisa e responderam que foi no solo arenoso, porque a passagem da água foi mais rápida, né? No solo argiloso, a passagem da água foi mais lenta, por ele ser duro e precisarmos fazermos aqueles buraquinhos. Muito bem. Em qual foi mais lenta? O solo arenoso ou argiloso? Muito bem. No solo argiloso, né? Por quê? Porque tem menor capacidade de reter a água. Muito bem. Agora vamos passar para o item B. No item B, diz assim: quais são as modificações que você observou em cada um dos tipos de solo após a passagem da água? Qual foi? A areia seca, né? A modificação foi a areia seca. Por quê? Porque rapidamente a água porque a areia seca, rapidamente após a água, né? A areia seca seca rapidamente a água. Desculpa. A areia seca rapidamente a água, porque ela é fina, né? O solo argiloso retém a água. Lembram que eu falei para vocês? Porque ele tem um aspecto barrento, tá? Ele é barrento, então por ele ser duro, ele precisa ser furado para poder essa água descer, né? Bom, a terra adubada é permeável e arejada e retém parte da água, ok? Agora vamos para o item C. Qual das três amostras armazena mais água?
Vamos lá. O solo da terra preta. Por quê? Porque ela armazena mais água. Armazena mais água. Mais água. Vamos para a letra D. A partir dos resultados obtidos, diga qual é a melhor amostra para as plantas absorverem água para o seu crescimento e sobrevivência. Vamos lá? O solo da terra adubada, né? O solo da terra adubada. Toda adubada. Por quê? Porque todas as vezes que eu cuido da terra, colocando o adubo, que é um componente para as plantas crescerem mais fortes, é lógico que ela vai crescer melhor, não é? Bom, a última pergunta diz assim: a partir da interpretação dos resultados obtidos, imagine que existam dois terrenos. Um com solo arenoso, que é areia, outro com solo argiloso. Prestem atenção. A partir da interpretação dos resultados obtidos dessa pesquisa que vocês já realizaram, imagine que dois terrenos são argiloso e o outro arenoso. De repente, começa a chover, tá? Vamos lá. Em qual dos solos é mais provável ficar encharcado o terreno? Olha só. Solo arenoso, né? Que falou arenoso, que é o solo com a areia, tá? Vou desenhar assim, faz de conta que isso aqui é areia. Areia, areia. E o outro solo é o solo arenoso, né? Não, argiloso, perdão. Argiloso, que é um solo duro. Vou desenhar assim, a caneta já tá cansando. Que é tipo um barro, né? Aí tá, tem o solo com a areia. Lembram que a areia, arenoso, é uma camada fina. E argiloso é uma camada mais dura. Começa a chover. Um temporal. Nossa, muita chuva. Vamos lá, pergunta. Em qual dos solos é mais provável ficar encharcado? Qual seria? Onde vai ocorrer a inundação? No terreno do solo argiloso, né? Por quê? Por ser mais permeável, ok? Nós vamos finalizar nossa aula de hoje por aqui. Eu espero que vocês façam essa experiência, tá? É só seguir, gente, cada itemzinho, cada material, cada procedimento, e eu tenho certeza que essa nossa aula será mais completa. Um beijo grande no coração.